Bom dia, meu nome é Laura, sou estudante da neurocirurgia, sou residente do terceiro ano da neurocirurgia Unicamp. Hoje eu vou apresentar a segunda parte da aula sobre TCE, com foco nas lesões focais. Bom, segundo o Tratado de Neurocirurgia da SBN, o TCE ele pode ser qualquer lesão que acometa a calote craniana e o sistema nervoso central. A principal população atingida são os adultos jovens, entre 15 e 29 anos, sendo mais comum nos homens, e a forma mais comum de trauma associado são os acidentes automobilísticos. Os tipos de trauma envolvidos são os fechados e os penetrantes, e as lesões, né, como a gente viu na última aula, elas podem ser focais ou difusas. A lesão focal, que é o tema da nossa aula hoje, né, elas geralmente são lesões macroscópicas e são delimitadas a uma determinada área. Elas acontecem por causa de um trauma localizado, elas estão presentes em cerca de metade dos pacientes que têm uma lesão cerebral grave e são a causa de 2/3 das mortes em pacientes com TCE. As lesões focais, elas são as contusões cerebrais e os hematomas intracranianos, e também as lesões secundárias à hipertensão intracraniana, como os infartos e hemorragias em tronco encefálico. Bom, primeiro a gente tem que lembrar dos espaços, né, que a gente tem, né, na cabeça, na calota craniana, que é onde a gente vai ter as hemorragias intracranianas. Esse espaço pode ser o extradural, o subdural, o subaracnoide, o parênquima e os ventrículos. Começando pela contusão cerebral, né? A contusão cerebral, ela acontece devido ao mecanismo de aceleração e desaceleração do parênquima dentro da calota craniana. Isso ocorre principalmente associado ao mecanismo de golpe contra golpe que o parênquima ele sofre contra as estruturas ósseas cranianas, né? Aqui a gente tem a revisitação, né? Quando a gente tem a aceleração, o parênquima acaba tendo aí uma inércia diferente, né, da questão do crânio, que ele vai, tem um golpe frontal, e na desaceleração ele sofre um contragolpe diametralmente oposto. Geralmente essa contusão ela pode evoluir nas primeiras 12 horas, mas pode passar dias e progredir essa evolução. A gente vai ver um pouquinho sobre a fisiopatologia mais pra frente. E geralmente demora entre 4 a 6 semanas para ela ser absorvida. A contusão, como a gente pode ver nessas imagens aqui, ela costuma ter um centro hemorrágico e necrótico e ser rodeado por uma área mais escura, que é que a gente chama de área de penumbra, que é uma área que está presente o edema e é onde vai sofrer a lesão secundária. Nessa primeira imagem, a gente vê duas contusões, né? Que aqui tem a representação da lesão por golpe contra golpe. E na segunda imagem, a gente tem também uma forma típica de contusão, que é chamada de contusão em sal de pimenta, nos lobos frontais. Bom, quanto à fisiopatologia, a lesão inicial ocorre no momento do trauma, em que a gente tem o impacto, e isso vai levar a uma morte celular, resultando em uma lise celular. Essa lise celular vai liberar substâncias como citocinas e uma reação inflamatória que vai levar a uma quebra da barreira hematoencefálica. Isso vai levar à produção do edema. Esse edema, ele é, nas primeiras 24, 48 horas, citotóxico, e após as 48 horas, ele é um edema vasogênico. A gente também tem uma participação importante do glutamato, que leva a uma despolarização para das membranas, e isso ativa os canais iônicos, gerando uma desestabilização da membrana. Para isso, a gente vai ter na atuação na área de penumbra de alguns fatores, como o fator de liberação tecidual e os fatores de transcrição, sendo os mais importantes a transcrição 1, que vai levar à fragmentação dos vasos, e o kappa B, que vai levar à apoptose. Isso vai propagar a lesão secundária ao redor, na região que a gente viu ali na tomo, que é a área de penumbra. Após isso, a gente vai ter a formação de uma cicatriz, né, glial, com depósitos de hemosiderina. Bom, o principal exame para a gente diagnosticar a contusão é a tomografia de crânio, né? Como a gente viu, ela vai se apresentar como uma área hiperdensa, né, hemorrágica, e um contorno hipodenso, né, que vai ter ser a área de penumbra, que vai ser edema e evoluir com necrose. As localizações mais comuns das contusões são justamente as que a gente tem os acidentes ósseos, né? Como a gente viu ali no primeiro slide, que vão ser os polos frontais, né? Aquelas lesões sal e pimenta, a superfície orbital dos lobos frontais e os polos temporais. A ressonância também é um exame que a gente pode realizar e a gente vai ver a contusão. Dependendo do tempo de evolução dele, a gente vai ter uma apresentação diferente no T1 e T2, né?
Mas ela não é um exame de primeira linha no contexto de trauma, visto que ele é um exame mais demorado, né? Que nem todos os pacientes em contexto de trauma teriam condição de realizar, e é um exame mais caro. Para o tratamento da contusão, a primeira parte é o seguimento dos princípios da TLS, com o objetivo da gente fornecer um substrato energético e perfusional para esse cérebro, né? Para evitar justamente a lesão secundária. Isso seria a gente fornecer uma quantidade adequada de oxigênio e glicose. O principal fator também para a gente estar atento é a hipertensão intracraniana, que é o que está associado à alta mortalidade nesses pacientes. Diante disso, tem a recomendação da gente fazer o segmento desses pacientes em leito de UTI ou semi-intensivo, e nos pacientes com GLASO menor que 9, associar o monitoramento de PIC, né? A gente também vai ter que fazer a decisão se a gente vai fazer o tratamento desses pacientes de forma conservadora ou cirúrgica. Tratamento conservador, ele pode ser realizado em pacientes que têm um GAS maior que 9, associados com contusões que não têm um desvio de linha média significativo, né? Ou seja, menor que 5 milímetros e um volume geralmente menor que 20 a 30 no supratentorial ou menor que 15 no infratentorial. E também sem o efeito aí de massa importante, mantendo cisternas patentes. E também é importante ressaltar que precisa ser num centro, né, ou próximo ao centro, em que a gente tenha condições de observar esse paciente e acesso a neurocirurgiões rapidamente, caso seja necessário. Bom, sobre o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, geralmente, em pacientes, né, a gente geralmente são contusões acessíveis, né, que são as contusões mais comuns, frontais temporais, né, um paciente com um nível de consciência comprometido, né, que geralmente um Glasgow de 6 a 8, um volume maior que 20 ml e com desvio de linha média maior que 5 ou compressão de cisternas. Também está indicado em qualquer lesão que tenha um volume maior que 50 ml, né, considerando as localizações aí acessíveis. A cirurgia, geralmente é uma cirurgia por craniotomia, né? Aqui na primeira imagem a gente tem uma bifrontal para ressecção de uma contusão frontal e aqui, né, uma incisão aqui lateral, né, epitelial, porque a gente tem o acesso ao lobo temporal. A incisão vai ser feita uma craniotomia, a gente vai fazer uma inspeção do córtex, né? Nesse córtex vai ter uma área mais edemaciada, mais eritematosa, que vai ser o local de a gente vai escolher para entrar, vai realizar a coagulação desses vasos da superfície e da pia mater, vai fazer uma incisão sobre esse córtex e vai fazer uma dissecção subpial do hematoma. Após isso, a gente vai fazer uma hemostasia da cavidade com uso de bipolar e material hemostático. Bom, os hematomas epidurais, então, extradurais, é quando a gente tem a presença do hematoma, só que ele se localiza entre o osso e a dura máter. A grande maioria dos, né, como em todo trauma, a maior parte da população é do sexo masculino, mais frequente em homens jovens, de 20 a 40 anos, e geralmente tem uma associação com as fraturas cranianas lineares. A maior parte ocorre na região temporoparietal. Isso está associado, principalmente por causa do que a gente tem a escama, né, do osso temporal, que é um osso bastante fino, e a gente vai ver ali um pouco mais pra frente que ela tem uma relação com as artérias, né, e as meninges médias, então, que estão sujeitas, mais propensas a gente ter lesão desse vaso quando a gente tem fratura desse osso, gerando sangramento que produz o hematoma epidural. Bom, a história clássica, né, do epidural seria, então, como a gente viu, uma fratura óssea, né, da parte escamosa do osso temporal, que geraria uma lesão da artéria meníngea média, né, que a gente tem representado aqui nessa foto. Mas atualmente a gente sabe também que o hematoma epidural, ele pode ser resultado de um sangramento venoso. E sangramento venoso são tantas veias que cruzam esse espaço, como também o sangramento de seio. Os sintomas, né, e a patologia causada pelo hematoma epidural, eles são resultado da compressão cerebral, né? Com o aumento desse volume nesse espaço, a gente vai ter uma compressão, essa compressão vai levar a uma tumefação do hemisfério cerebral, né? E a princípio, quando esse efeito de massa torna-se muito grande, a gente vai ter a hipertensão intracraniana. Essa hipertensão, ela pode levar principalmente à herniação, né, transetorial, que pode levar à compressão de tronco encefálico, que a gente vai ver que vai, né, a evoluir o paciente com um deterioramento do nível de consciência progressivo. Bom, dito isso, né, o hematoma epidural é aquele que a gente tem a história clássica do intervalo lúcido. Pode ser um paciente que até pode ter tido uma perda de consciência transitória e rápida no momento do trauma, mas geralmente é um paciente que chega bem.
Aí esse paciente ele estava bem e ele evolui com essa deterioração clínica em nível de consciência, né? Pelos motivos que a gente acabou de ver. É, fora isso, esse paciente ele pode se apresentar nesse período com cefaleia, náuseas, vômitos, hemiparesia, crises convulsivas, afasia e alteração pupilar. Como todo exame no contexto de trauma, o exame de escolha é a tomografia de crânio, né? A imagem característica vai ser uma estrutura hiperdência biconvexa, como a gente tem aqui nessa imagem, né? E geralmente vamos ter associação com fraturas lineares de crânio. Um destaque também, quando a gente tem um hematoma epidural por lesão de seio, a gente pode ter o cruzamento da linha média. Bom, quanto ao tratamento, além do que a gente viu do ATLS, que é a mesma coisa que vale para contusão, também vale para epidural. No caso do epidural, o tratamento não cirúrgico inicial, quando a gente está falando do supratentorial, geralmente são lesões com menos de 30 ml, com uma espessura menor que 1 a 1,5 centímetros, um desvio de linha média menor que 5, um Gauss maior que 8, e sem nenhum déficit neurológico focal associado. Nesse contexto, a gente está autorizado a fazer a observação desse paciente, né? Com recomendação da gente repetir uma tomografia de crânio 6 horas após a admissão. E sempre ficar fazendo a reavaliação, porque esse paciente ele pode evoluir a qualquer momento também com uma piora no nível de consciência. Se esse paciente se mantiver estável após 6 horas, a gente pode repetir a nova tomografia em 1 a 2 semanas e após o novo controle em 1 a 3 meses. Nesse período, o principal sintoma, né, nesses pacientes que têm um hematoma pequeno seria a cefaleia, que a gente pode fazer o controle com o uso de anti-inflamatório ou corticóide. No caso do tratamento cirúrgico, né, ele está indicado nos hematomas supratentoriais para volumes maior que 30 ml, um glasgow menor que 9, um desvio de linha média maior que 5 ou a presença de um déficit neurológico focal. A cirurgia geralmente é uma cirurgia por craniotomia, em que a gente vai ter, a gente vai fazer a dissecção, né, a incisão, a dissecção de planos. Com a craniotomia a gente vai ter a visualização do hematoma. A visualização do hematoma, depois a gente drenar ele, a gente vai tentar procurar o foco de sangramento, né? Seja a artéria meningia média, ou uma veia, ou um reparo de seio. Depois disso, a gente vai fazer o ancoramento da dura mater nas bordas ósseas e a realocação do FAP ósseo com ancoramento desse também. Para os types doentes, está recomendado a gente deixar um dreno subgaleal. Quanto ao hematoma epidural infratentorial, né, o tratamento cirúrgico geralmente está indicado, principalmente em pacientes sintomáticos ou que têm um efeito de massa importante. O efeito de massa importante a gente consideraria uma obturação do quarto ventrículo, né, ou dos cisternas da base, ou qualquer sinal de hidrocefalia obstrutiva, né, que a gente tem a dilatação dos cornos temporais. Para o caso do hematoma epidural tratetorial, a literatura coloca que seria possível tanto a craniotomia quanto a craniectomia suboccipital, dando uma preferência para a craniectomia suboccipital, né, que geralmente o paciente vai estar em decúbito ventral, a gente vai fazer normalmente uma incisão na linha média, né, do que vai do íneo ao processo espinhoso de C2, vai fazer uma dissecção ali pela linha vascular do ligamento nucal, com exposição do íneo, acima, lateral, até 1 centímetro do processo da mastoide, e abaixo a gente vai expor o arco posterior de C1, né? Com um limite de 2 milímetros lateral. Aí a gente vai fazer as trepanações e vai ser feita a craniectomia conectando essas trepanações ao forame magro. Com a retirada desse osso, a gente vai ter a exposição do hematoma, né? Aí vai ser feita a evocação do hematoma e hemostasia local. Bom, o hematoma subdural, então, né, o nosso próximo hematoma, ele é um hematoma em que ocorre o acúmulo de sangue entre a dura mater e entre a aracnoide, né? A principal causa é associada ao trauma, mas ele também pode acontecer de forma espontânea, principalmente em pacientes que têm uma atrofia do parênquima, né? Que seria o caso dos idosos, alcoólatras, ou também pacientes que têm alguma forma de coagulopatia. No contexto de trauma, ele ocorre porque a gente tem que a aracnoide e a dura mater, elas têm, né, inércias diferentes, por terem massas diferentes. E isso acontece que no trauma elas se movem de formas diferentes. Então, o resultado disso é que a aracnoide ela vai deslizar sobre a dura mater e esse deslizamento vai levar ao estiramento desses vasos que percorrem esses espaços, que são as veias pontes. E essas veias pontes elas vão ser estiradas e vão sofrer ruptura. Com a ruptura delas, elas vão sangrar, né? E vai ter o acúmulo de sangramento nesse espaço subdural. O hematoma subdural, então, ele pode ser basicamente classificado em 3 formas. No sangramento agudo, que geralmente é um sangramento que tem uma idade de 0 a 3 dias, e ele é formado principalmente por um coágulo denso.
né, que a gente está representado nessa imagem por uma imagem mais hiperdensa na tomografia. O subagudo, que tem de 3 a 14 dias, geralmente, que é uma mistura desse coágulo mais rígido com sangue liquefeito, que vai ser geralmente representado na tomografia por um hematoma mais isodenso ao parênquima, né, como a gente tem nessa imagem aqui, e o crônico, que geralmente vai ser um sangramento que tem mais de 14 dias, que vai ser caracterizado por uma coleção mais líquida. Aqui nessa imagem a gente tem, né, a presença de um hematoma em diferentes consistências, né? Mas essa presença de uma mais hipodência em relação ao parênquima é mais sugestivo de um hematoma mais crônico. Bom, o exame principal é a tomografia. Aqui nessa tabela a gente mostra, nesse gráfico, aliás, está mostrando como evolui a densidade desse sangramento conforme o passar dos dias do hematoma. Mas a ressonância também assume um contexto mais importante nesse caso para a gente identificar a idade desse sangramento também, igual a gente tinha visto nas contusões. No caso aqui, no exemplo, a gente vai ter nessa imagem um hematoma subdural é, hiperagudo, certo? Em que a gente vai ter no T1 um hematoma hipodenso em T1 e em T2 a gente vai ter um hematoma hiperintenso. Quanto à clínica, a clínica vai ser resultado do efeito compressivo, né, desse sangramento, que vai ser de forma mais lenta em relação ao epidural, que os principais sintomas são a hiparesia, alteração de linguagem e alteração de nível de consciência. O hematoma subdural, ele é um dos maiores causadores da herniação subfalcina, né, que a gente tem aqui. Essa herniação, ela pode levar tanto a um AVC isquêmico em território de cerebral anterior pela compressão da ACA em relação à foice, quanto também pode levar à hidrocefalia contralateral. Isso ocorre pela compressão do ventrículo lateral e a compressão do fôrum de Mohn, que vai ter uma hidrocefalia contralateral, né? Que a gente vê a imagem revisada aqui com a dilatação do corno temporal. Aqui também a gente pode ter a herniação transetorial, né? Que, como a gente viu, vai levar à compressão de tronco, que vai levar a efeitos como alteração pupilar, alteração de drive respiratório e também pode causar AVCs isquêmicos em território de cerebral posterior e tronco. Bom, agora focando um pouco em cada tipo de hematoma, no hematoma subdural agudo, então, como a gente viu, é um hematoma que vai ter de 0 a 3 dias, e o prognóstico dele tende a ser pior do que o do hematoma epidural, né? A principal causa dele é o trauma, mas ele tem outras causas também. Na tomografia de crânio, vai se apresentar como uma imagem convexa, né? Hiperdensa, e também pode ter um certo delineamento dos sulcos e giros próximos comprimidos. Aqui a gente também tem a representação dele em fossa posterior, né, com compressão do quarto ventrículo. E aqui uma imagem intraoperatória em que a gente vai ter uma imagem mais de um coágulo rígido abaixo da dura máter. Quanto ao tratamento, em hematomas de pequeno volume, sem efeito de massa, né, e sem um déficit neurológico associado, a gente pode ter o tratamento conservador desses subdurais agudos. Mas, em grande parte dos tratamentos, esses subdurais agudos vão ter um tratamento de indicação cirúrgica. E essa indicação cirúrgica, é, em pacientes que têm um Glasgow reduzido, é claro que ela está indicada, mas se o paciente tiver Glasgow 15, mas se o hematoma tiver tiver um efeito de massa importante, ele também vai estar indicado. E aí, um efeito de massa importante, a gente consideraria, né, além da questão dos sintomas, também um hematoma que tiver um tamanho, uma espessura maior do que 1 centímetro, um desvio de linha média maior que 5 milímetros, uma piora progressiva do status neurológico, uma alteração pupilar ou um aumento persistente da PIC. Aí, quando a gente decide fazer o tratamento cirúrgico desse hematoma, a gente tem que decidir qual vai ser a cirurgia que vai ser realizada. A gente teria duas opções: a craniotomia para drenagem desse hematoma ou a craniectomia descompressiva. Esse estudo aqui, ele fez uma avaliação para ver se teria diferença entre um e outro, principalmente considerando o contexto de funcionalidade pós-trauma. Ele dividiu em dois grupos, aleatoriamente, e 228 participantes desse grupo foi feita craniotomia e 222 foi feita craniotomia descompressiva. O resultado final foi que não teve diferença, né, no resultado final, né, o outcome, que seria a parte funcional, em 12 meses que eles observaram os dois pacientes.
No caso da craniotomia, a gente teve um maior índice de reabordagem no período de 2 semanas após a primeira cirurgia. E na craniectomia teve um maior índice de complicações, né, da ferida, principalmente infecção. Então, como é que a gente faz para decidir? Na prática, para a gente decidir, a gente acaba usando o índice de Zumkeller, né, que é um índice em milímetros, em que a gente realiza a comparação da medida do desvio da linha média com a espessura do hematoma. Aqui na imagem a gente tem representado, né? Aqui a medida da da desvio de linha média, né? A gente traça uma linha da inserção das duas foices até o forame de Mohn, que a gente vai ter aqui representado por A, e da espessura do hematoma representado por B. Aí sim seria calculado, né, em milímetros, a gente reduz A menos B. Quando esse valor dá positivo, ele é sugestivo que além do desvio causado pelo hematoma, a gente também tem componente de brain swelling causando esse desvio. É, quando esse índice ele é maior que 3, é sugerível a gente fazer a craniectomia descompressiva por causa desse brain swelling presente, e não apenas a drenagem do hematoma. Bom, a cirurgia, inicialmente é a craniotomia, né? A craniotomia, a gente vai fazer uma incisão, geralmente a gente faz um question mark, vai fazer a dissecção de planos, vai fazer as trepanações, vai fazer uma durotomia, vai ter a visualização desse hematoma, vai realizar a drenagem dele, é, controle de foco de sangramento, vai fazer durografia, ancoramento dessa dura no osso e retorno do flap ósseo. Já na craniectomia, né, ou melhor, na hemicraniectomia descompressiva, a gente tem alguns marcos importantes, né, que diferem ela, além da questão do não retorno no osso no final. Bom, a incisão, geralmente a gente vai fazer o question mark também. Ela tem início na raiz do zigoma, 1 centímetro da frente do tragus, e ela deve se estender até a região posterior na eminência parietal. É, a gente fazendo essa incisão, a gente vai dissecar os planos. É importante a gente ter exposto o keyhole e a raiz do zigoma abaixo. As trepanações de cada geralmente é uma no keyhole, uma logo acima da raiz do zigoma, uma acima da mastoide posterior. E o livro recomenda também a realização de 2 a 3 trepanações em alta convexidade para a gente fazer um descolamento melhor dessa região e evitar lesão de seio. Bom, a gente faz a elevação desse. A gente vai fazer a elevação, né, desse flap ósseo. E um passo adicional que também é feito é que a gente faz o descolamento da dura dessa parte temporal e termina de retirar o osso temporal, geralmente com auxílio de goiva. Depois que a gente faz a retirada desse osso temporal, que a gente faz uma durotomia, né, que ela pode ser tanto um U, C ou uma estrela. E aí, feita a descompressão, a gente faz uma duroplastia com uso de pericrânio ou materiais sintéticos. O osso ele pode ser depois descartado, colocado em um banco de ossos ou alocado no abdômen. A literatura sugere que caso você coloque o osso no abdômen, eles sugerem você deixar ele imerso em antibiótico até ele ser guardado depois que você retira ele. E uma incisão para-umbilical, né? E com o alocamento dele no subcutâneo. Bom, aqui eu deixei uma imagem, né? Do que a gente acabou de ver, né? A incisão, a exposição da dura, a abertura da dura, que a gente vai ter o hematoma subdural agudo, a drenagem desse, né? Aqui depois a retirada desse coágulo e aqui a duroplastia. Aqui também a gente tem a representação, caso esse hematoma seja de fossa posterior, né? Que daí a gente também pode fazer a craniotomia suboccipital, no caso, né, o coágulo vai estar abaixo da dura mater. Bom, o hematoma subdural crônico, então, é um hematoma que ele geralmente tem mais de 14 dias, é um hematoma mais liquefeito e ele tem um acúmulo mais indolente. Então, ele geralmente é também caracterizado por ser um hematoma com várias cápsulas neomembranas envolvidas. Ele é mais comum, como a gente viu, em idosos etilistas, né, e em usuários de anticoagulantes plaquetários. É, falando aí, por exemplo, num contexto de trauma, né, quando a gente vai ter esse deslizamento da dura mater e da aracnoide com a lesão dessas veias pontes, isso vai levar à lesão desses vasos, a formação de hematoma, né, e isso vai levar a uma reação inflamatória local. O que foi visto é que essa lesão, né, essa liberação de citocinas estimula a invasão desse espaço por fibroblastos, e esses fibroblastos eles vão produzir as neomembranas. As neomembranas vão ser formadas tanto na superfície cortical quanto na superfície externa, né? Que daí a gente vai ter a membrana externa e interna, que a gente fala tanto. As neomembranas, elas são compostas por vasos imaturos, né?
que são frágeis e eles estão expostos a sucessivas microhemorragias. E isso leva a que a gente tenha a perpetuação e o aumento desse hematoma. Bom, eles podem ser assintomáticos, né? Ou pode ter sintomas secundários à compressão. Sintomas, como a gente viu já antes, déficit neurológico focal, lentificação de fala, confusão mental, história de quedas recorrentes, crises convulsivas, ou também a gente tem destaque aqui para déficit neurológicos transitórios, né? Simulando AITs. A gente tem essa tabela aqui, né? Que é um score de Mark Valder, em que ele é feito especificamente para os hematomas subdurais crônicos, né, em que a gente teria um paciente grau zero, que seria um paciente assintomático, um grau 1, um paciente que teria sintomas leves, um grau 2, pacientes que ele tem um grau de confusão mental associado com déficits neurológicos variáveis, aí um paciente, um 3, que já seria um paciente torporoso que já teria um nível de consciência mais comprometido, e um grau 4, que seria um paciente comatoso. O diagnóstico ele pode ser feito tanto por tomografia quanto por ressonância de crânio. A principal localização é frontoparietal, pode ser uni ou bilateral, né? E aqui nessa imagem coloquei aqui que ele pode ter várias cápsulas, né, dentro do hematoma e raramente também ele pode calcificar, que é o que a gente tem nessa tomografia aqui. Na ressonância de crânio, geralmente o hematoma subdural crânico ele vai ser T1 e T2 vai ser hipodenso e pode ter um realce da cápsula pela presença de capilares. O tratamento. Então, no hematoma assintomático, né, e com pequeno efeito de massa, a gente vai ter o tratamento conservador, que a gente já viu em outras discussões, outras aulas, que o que tem aí mais em pesquisa é o uso da atorvastatina e do ácido tranexame. E nos pacientes sintomáticos ou com efeito de massa importante, vai ter a cirurgia. Aí a cirurgia a gente teria duas opções, que seriam as trepanações ou a cirurgia por craniotomia. A recomendação é que num paciente que a gente tenha não tantas membranas, um componente não tão importante agudo no meio desse subdural crônico, ou um paciente também que a gente tem um alto risco anestésico, a gente faz cirurgia por trepanação. No caso de um paciente já que tem múltiplas membranas, tem um componente hemorrágico importante, ou que um paciente que já foi operado antes e tenha tido recorrência, eles recomendam a craniotomia. Bom, aqui a gente tem a representação das duas cirurgias, né? Aqui à esquerda a gente vai ter inicialmente a representação pela trepanação, né? Geralmente a gente vai fazer duas incisões, uma à frente da coronal e uma posterior no início parietal, acima da linha temporal superior, de mais ou menos 3 centímetros. As incisões a gente vai fazer uma trepanação de até 2 centímetros de diâmetro, vai fazer a coagulação dessa dura vai fazer a coagulação dessa dura mater, vai fazer a abertura dessa dura mater em cruz e vai realizar a lavagem extensa, né, com soro fisiológico aquecido. Aqui daí você tem a opção de você deixar um dreno ou subdural ou subcutâneo também. Nessa literatura ainda eles recomendavam a gente deixar um gel fluan, né, para cobrir essas trepanações, para evitar a entrada de sangue. Aqui ao lado a gente também tem a realização de uma mini craniotomia, né? Que eles recomendam uma incisão em S, acima também da linha temporal superior. É, a gente faz duas separações e faz uma pequena craniotomia, né? Vai ter a abertura em X da dura mater da mesma forma, mas no final a gente consegue fechar essa dura. Bom, aqui só para fechar, então, os higromas. Os higromas, então, eles podem ser secundários a traumas, como podem ser secundários também a ruptura de cistos aracnoides ou outras causas. Eles estão presentes em 5 a 20% dos pacientes que sofreram trauma, né, que tiveram alguma lesão intracraniana, e eles podem ser o início da história de um subdural crônico. Ele acontece pela separação do plano, né, que tem entre a dura mater e aracnoide, que ele é preenchido por líquido. Esse líquido, ele pode ser tanto uma efusão de líquor, quanto também pode ser resultado da, de um seroma produzido pelas neomembranas, como a gente vai ter no trauma lesão, né? Dessas estruturas da dura e da aracnoide, a gente vai ter também a cicatrização, uma neovascularização e formação de neomembranas local, que pode levar à formação desse seroma e esse groma, portanto. Geralmente eles são assintomáticos, mas quando tem esse sintoma principal alteração, é alteração de status mental. Tanto na tomografia quanto na ressonância, eles são isodensos ao líquor, com destaque aqui no flare, né? Além dessa isodensidade, aqui o flare, por exemplo, aqui no T2 a gente vê que ele é bem isodenso, né? O líquor, mas no flare, além de ele ser
essa tonalidade mais escura, ele também pode ter áreas de hiperintensidade, que são normais. O tratamento geralmente é conservador, só com segmento, mas se eles tiverem um efeito mais importante, associado com sintomas, pode ser realizada cirurgia por trepanação. Bom, os traumas penetrantes, então, né, são aqueles traumas que eles conseguem penetrar a calota craniana e a gente vê que eles são diretamente dependentes da energia cinética do objeto que atinge. A gente tem que lembrar que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, e também vai ter influência do formato e da trajetória que esse objeto percorre. No caso das armas brancas, como eles são objetos que vão atingir a calota com baixa velocidade, a gente fala que eles são objetos de baixa energia cinética. E por isso eles têm uma lesão mais local, né, e associada ao formato desse objeto, e não acomete tantos tecidos adjacentes. Já as lesões por armas de fogo, elas são lesões de alta velocidade, então de alta energia cinética, então a gente vai ter um alto grau de lesão tanto focal quanto uma grande transmissão de energia para os tecidos adjacentes, então uma lesão mais difusa. Um destaque aí que a principal causa de trauma penetrante são as armas de fogo. Bom, então, a gente tem um alto índice de mortalidade. Cerca de 70% dos pacientes eles já morrem na cena do trauma e cerca de 50% vão morrer nas primeiras 24 horas. A gente tem três mecanismos de lesão associados. O primeiro é pela laceração direta com a entrada do projétil. O segundo é a transmissão de onda de energia que ocorre pelas estruturas, né, cerebrais que se propagam. E o terceiro é a cavitação, que a gente pode ver aqui desenhado nessa tomografia. Essa cavitação ela pode ser até 20 vezes maior do que o tamanho do projétil, e estima-se que durante, né, o trauma a gente pode ter uma elevação aí de em torno de 40 atms da pressão intracraniana, e isso leva a fraturas a distâncias também, que pode de regiões que não foram atingidas diretamente pelo projétil, como por exemplo, fratura de teto de órbita e contusões a distâncias. O diagnóstico pode ser feito pela radiografia, né? Mas o mais adequado seria a tomografia de crânio para a gente ver as lesões secundárias associadas, né, a essa lesão. A ressonância de crânio, nesse caso, ela está contraindicada devido à presença de fragmentos metálicos e a possibilidade de migração durante a realização do exame. Como todo trauma, o primeiro passo seria o ATLS. E a segunda parte seria a gente fazer um controle dessas hemorragias, da hipertensão intracraniana e a prevenção de infecções. No caso da prevenção de infecções, eles orientam a gente realizar a vacinação, né, a vacina antitetânica e um antibiótico de amplo espectro, com a sugestão aí de você realizar uma cefalosporina de terceira geração associada à oxacilina e o metronidazol. Nesse contexto, quando a cirurgia estiver indicada, ela vai ter o objetivo de restaurar as estruturas anatômicas, como o fechamento da dura mater, controle de hemorragia e o fechamento do scalp. Bom, aí aqui a gente tem, aqui só um pouquinho falando sobre o algoritmo, né? A gente tem esse algoritmo. Esses pacientes, quando eles tiverem um Glasgow reduzido, mas eles tiverem uma lesão que seja tratável e que pode justificar, né, essa alteração, que seja uma lesão acessível, como no caso, por exemplo, eles colocam aqui o hematoma epidural, a gente deve abordar esses pacientes com criotomia. Quando a gente tem um paciente com Glasgow reduzido, mas ela tem uma lesão ulcerada grave, que a gente vai ver mais pra frente sobre índices de prognóstico, que seria, por exemplo, uma lesão transventricular, uma lesão que acomete múltiplos lóbulos, ou um hemisfério dominante, a gente tem que ser um pouco mais restrito na nossa abordagem e se restringir mais a uma limpeza cirúrgica. Caso a gente tenha alguma outra hemorragia, alguma outra forma de lesão, aí, que acometa, por exemplo, só um lobo, a gente pode ser um pouco mais agressivo na abordagem e fazer uma craniotomia. Em um paciente também que tem um status melhor, né, que seria um vaso maior que 9, também sugerido uma craniotomia. Essa craniotomia, o objetivo dela vai ser a gente fazer, como falou, o debridamento local, né, drenagem de hematomas associados e controle de hemostasia, mas não está recomendado em nenhum momento a gente retirar os projéteis caso eles estejam distantes do orifício de entrada, né? Ou seja, a gente vai fazer o debridamento do orifício de entrada, vai fazer a limpeza local, mas não tem orientação da gente seguir, né, esse trajeto, essa cavidade que ele formou para ir limpando, né? No final, a gente faz a reconstrução, né, com a duroplastia, com a calota craniana.
As complicações tardias associadas principalmente é a epilepsia, né, a presença de fragmentos intracranianos metálicos, a coagulação intravascular disseminada, a presença de fístula alcoólica, infecção, meningite, abscesso e hidrocefalia. Os fatores de pior prognóstico. A gente tem os fatores associados ao trajeto do projétil, que foi descrito por Cushing, que seria pior se esse projeto tivesse a linha média, se ele acomete alguma estrutura do central core, se ele entra ou atravessa um dos retrículos, ou se mais de um lobo é atingido. Outros fatores de pior prognóstico seria o glasma, né, pós-excitação menor que 5, presença de pupilas fixas ou midiáticas na chegada, presença de hipotensão na chegada na sala de emergência, presença de lesão vascular extensa, acometimento dos dois hemisférios, o edema cerebral, né, que daí a gente teria a compressão das cisternas basais e a presença de diabetes insípido. Só para finalizar os ferimentos penetrantes, então a gente tem os ferimentos por arma branca também. Eles são menos comuns que a lesão por arma de fogo, mas o tratamento deles segue os mesmos princípios, né? A gente vai fazer o ATLS, vai focar no controle de infecção e controle de hemorragia. Vai fazer, no caso, uma cirurgia, fazer o debridamento local e reparo anatômico, e a principal complicação associada são as infecções. Aqui eu trouxe um caso, é uma mulher que sofria com enxaqueca e ela tinha um quadro depressivo também. Ela se auto-saqueou, né? Chegou aí em Glasgow 15 no pronto atendimento. Aí foi feita a cirurgia de retirada, né? Que a gente vê, eles fizeram uma craniotomia, fizeram uma limpeza, tinha um hematoma subdural agudo associado também, e retirada do objeto, certo? Aqui a tomografia de controle pós-operatório, é a retirada da faca. Essa mulher ela ficou bem depois, passou por uma avaliação psicológica. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. Obrigada.